Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria começamos mais um programa O Espírito da Letra. Semana passada você estava acompanhando com a gente o Evangelho no campo, aquela oração que foi feita no ambiente rural, capítulo 42. Hoje nós continuaremos agora com André Luiz, Vicente e Aniceto indo para outra atividade. O capítulo 43 é muito precioso, sobretudo para os espíritas, muito importante para o entendimento das leis espirituais que regem as atividades doutrinárias em uma instituição. O título, como você poderá acompanhar conosco, é Antes da Reunião, capítulo 43. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observe bem, 18 horas chegaram estes espíritos e já havia muita gente no plano espiritual trabalhando no pequeno ambiente que a Dona Isabel possuía ao fundo de sua casa, destinado às reuniões que ali se realizavam. Reuniões doutrinárias, reuniões de incorporação, como alguns chamam, mas de intercâmbio espiritual entre os dois lados da vida. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. Porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Observe você então que esse é um conceito fundamental para o entendimento do amparo que vem do mundo espiritual para as reuniões mediúnicas, para as instituições espíritas. É preciso ter conduta adequada, seriedade, livrarmos-nos de experiências malsãs, desejarmos fazer as coisas como devem ser, acatarmos as disciplinas do mundo espiritual. E quando isso acontece, estes amigos invisíveis nos amparam, eles aportam mais recursos, eles protegem. Mas quando as pessoas são levianas, as pessoas estão brincando, elas acham que é só ir no centro espírita, elas não se ocupam em diminuir seus vícios, em melhorar seus pensamentos, em modificar seus hábitos, e elas acham que os espíritos têm o dever de limpá-las, elas fatalmente ficarão entregues a si mesmas. E às entidades levianas com quem elas se consorciam. Não importa que é dirigente, não importa que é coordenador, não importa que é médium, não importa. Aliás, isso é mais grave ainda. Porque estas pessoas irresponsáveis, elas abrem espaço para vulnerar o trabalho de todo um grupo, de outras criaturas que às vezes estão bem intencionadas e que se esforçam. E então, isto, como nos disse aqui o instrutor, no capítulo 43, deve ser observado, para que nós tenhamos reuniões que sejam elevadas. Agora você vai acompanhar o que ele continua dizendo. Veja só. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando:
Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas ao trabalho de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar a zona de influenciação deles neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar, a própria atmosfera. Vejam só como é importante o trabalho dos espíritos e como eles levam a sério. Estavam dividindo o ambiente em faixas vibratórias para preservar ali o trabalho e a própria moradia de Dona Isabel e seus filhos, para que não houvesse ali vazamento de fluidos deletérios, porque esses espíritos que viriam eram muito necessitados. E além disso, 18 horas, 18 horas, eles estavam magnetizando a própria atmosfera, impregnando-a com recursos, com eflúvios de energias adequados para que determinados efeitos ali acontecessem. Você pensa que é brincadeira? Você chega na casa espírita 5 minutos antes da reunião e você reclama ainda quando alguém diz tem que chegar mais cedo, tem que chegar mais cedo. Os espíritos já estão lá várias horas antes. E então? É um trabalho sério, é um trabalho de responsabilidade. Você na casa espírita vai mexer com outras vidas, não só encarnadas, outras vidas desencarnadas. O mundo espiritual tem muito zelo em relação a isto. Você também vai entender o porquê eles estavam magnetizando o próprio ar. Depois que nós fomos para o intervalo, na volta, você vai poder ver a explicação que o instrutor Aniceto dá a André Luiz, que ficou impressionado com esta tarefa. Não é uma coisa simples, não. Sentar lá, fazer o Pai Nosso, receber uns espiritinhos lá e depois ir embora para casa? Não, não é assim. Leia com atenção este capítulo, preste bastante atenção aos detalhes e você vai ver quanta coisa está escrita por detrás da letra. O espírito da letra volta já já. Fique conosco. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 43. No bloco passado, você se lembra, nós falamos que André Luiz ficou admirado com a magnetização, a energização do ambiente. E agora, neste bloco, você vai ver a explicação que o seu instrutor dá. Acompanhe conosco o texto. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se pressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. É uma força dominante, é a força principal. Somos compelidos, somos forçados a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, acrescentou, já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Valores positivos da nossa vontade. Essa saturação, essa impregnação, essa predominância de energias magnéticas dependem desses valores da vontade dos espíritos que ali estão. É este o poder que faz com que essa ação energética fique ali naquele ambiente predominando. Vamos acompanhar ainda o que ele explica. Para espalhar as luzes evangélicas aos desencarnados, são necessárias providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Você então observa como que os espíritos sérios cuidam daquele pequenino aglomerado, aquele grupinho tão reduzido como era o que se reunia na casa de Dona Isabel.
com seriedade, com todos os recursos para ajudar as entidades e usando o magnetismo para que este campo fluídico, este campo vibratório contivesse as entidades, ajudasse a que elas entendessem a mensagem do Evangelho, ao invés de deixá-las expostas a mais perturbações do que aquelas que elas já estavam vivendo. Mas o instrutor continua, e André Luiz continua descrevendo a circunstância em que ele estava inserido. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, a filha dela, noutra ordem de serviço. E por que noutra ordem? Porque agora eles estão falando da ordem física. Dona Isabel e Joaninha estavam encarnadas. Também às 18 horas, pouco depois, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de uma toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Os espíritos também começaram a chegar logo depois das 18 horas, os espíritos aflitos, aqueles que seriam atendidos ali, naquele dia. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos grupos, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Vejam só como é grave o que se vai realizar em uma reunião como esta. E veja o alerta de Aniceto aos próprios espíritas, que comparecem geralmente, às reuniões espíritas, totalmente dissociados do que é que eles vão fazer ali. Às vezes para pedir ajuda, às vezes para achar que eles são os importantes, às vezes para dar trabalho aos espíritos. Sem nenhum cuidado, querem entrar na sala cirúrgica, cheirando a suor de um dia de trabalho, com todos os prejuízos que o pensamento ruim, o sentimento mau, a ausência de disciplina produzem para estes que vão ser atendidos. Não me refiro aqui ao trabalho físico, me refiro à ação negativa do pensamento que sequer se prepara pela prece antes de sair de casa. Portanto, os espíritos têm que lidar não só com os aflitos do mundo invisível, mas muitas vezes com a indiferença, a irresponsabilidade, a infantilidade dos próprios trabalhadores espíritas, que não se dão conta da gravidade das entidades que eles vão ter que atender, como médiuns, como doutrinadores, como doadores de energia. Conheço pessoas que se dizem médiuns de cura e que fumam o dia inteiro e que acham que depois uma balinha de hortelã resolve o problema. Se nós tivéssemos condição de ver o que acontece do outro lado e quem é que nós estaremos atendendo, nós teríamos um pouco mais de vergonha. Como espíritas, estaríamos como enfermeiros, pelo menos cuidando da nossa limpeza, antes de ir lá achando que vamos fazer muita coisa, só porque vai emprestar o seu corpo para receber alguma meia dúzia de espíritos. Este capítulo 43 deve ser lido e relido por todos os espíritas,
para que comecem, a partir deste capítulo, a meditar na conduta que estão tendo em relação ao trabalho, percebendo que muitas vezes não são os espíritos os piores na reunião. Por mais que sejam como este, coxos estropiados que aqui foram descritos, às vezes são os encarnados o maior problema. No próximo bloco, nós vamos continuar a ver o que Aniceto nos explica a respeito. Fique conosco, há muita coisa interessante por detrás da letra. O espírito da letra volta já já. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Analisando a obra de André Luiz, hoje o capítulo 43 do livro Os Mensageiros, cujo título é Antes da Reunião. No bloco passado nós vimos os conselhos de Aniceto a respeito da postura mental dos próprios frequentadores das reuniões mediúnicas, quando diante deles tem uma assembleia de coxos e estropiados. Tal é a gravidade dos espíritos que comparecem. E agora ele continua nos explicando. Acompanhe o texto. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação, sem saber como iniciar a tarefa. Aqui, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, apertando regiões feridas. Não eram poucas aquelas que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse o instrutor, não concordam ainda com as realidades da morte do corpo. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da doença. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, gostam da longa atenção dos médicos, o minucioso cuidado da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a doença com adoração, submeteu-se ao seu império. É lógico que devemos, quando estamos encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que para nós funciona como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente
são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificente, era muito educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o final desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Bem, você vê quantas revelações Aniceto aqui apresenta. Nós vivemos no mundo pensando nas doenças, preocupados com diagnósticos e viciamos a mente, viciamos o pensamento. E quando desencarnamos, chegamos do lado de lá cultuando o pensamento enfermo, ao invés de cultuarmos a saúde. E assim, estas entidades que ali se encontravam, a maior parte delas era de espíritos doentes. Os espíritos deliberadamente perversos, como você já viu também no texto, não podiam estar ali na reunião da Dona Isabel, porque ali não cabia esse tipo de entidade. Apenas eles recolhiam espíritos aflitos, os chamados sofredores, aqueles que tinham agonias que haviam trazido da terra com eles, ou aquelas que eles estavam cultivando por seus pensamentos e sentimentos de tristeza e abatimento. Os espíritos deliberadamente perversos tinham que ser encaminhados para outro tipo de reunião em outros lugares, porque, como disse Aniceto, cada grupo tem a sua característica. E assim também está nos alertando para que, ao invés de apenas reclamarmos da vida com os problemas físicos que nós temos, cultivando doenças, cultivando o histórico das enfermidades, nossa mente, se permanecer aí, quando o corpo desencarnar, ela estará vincada, ela estará presa, ela estará detida neste aspecto da vida e vai carregar do outro lado, para o outro lado, todos os sintomas. A maior parte dos espíritos tem dificuldade de entender que já desencarnou. Já pensaram nisso? Acordar do lado de lá e não saber que está já numa outra dimensão? E é por esse motivo que a mente funciona como o que plasma a sua condição. E se você desencarnou com essa ideia fixa da doença, quando acordar do outro lado com consciência, vai se sentir doente, vai se achar enfermo e vai reproduzir no seu perispírito as mesmas sintomáticas, as mesmas aparências que você tinha na Terra. É, não é? Olha quanta coisa. Em uma pequena reunião que ainda nem começou e que vai começar só depois, quando os encarnados chegarem, segundo o conceito que nós temos da reunião mediúnica, não é? Mas para eles, o tratamento já começa antes, 2 horas mais cedo. Quando chegam os encarnados, já é para fazer o final. É, né? Ótimos conceitos para nós meditarmos, como tem sido a nossa conduta nas casas espíritas. André Luiz vai nos apresentar muita coisa. Daqui para frente, os próximos capítulos são arrasantes. Não se esqueça de participar lendo antes em casa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelos votos de felicidade que vocês nos têm enviado. Nós desejamos que você também se sinta feliz com o trabalho dos espíritos. O Espírito da Letra volta na próxima semana e espera você. Muito obrigado e muita paz.